nós possamos receber a inspiração para tudo aquilo que vamos ver na noite de hoje. Nosso livro é Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditados pelo Espírito Emmanuel. Nosso capítulo é o 38, Salvar-se. Diz Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Palavra fiel é esta e digna de toda atenção, que o Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vamos ao que nos diz Emmanuel. É digna a nota afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismos infelizes. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis entre suas fisionomias, recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção. Por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga do mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos das trevas para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar, enobrecer, e salvar-se é educar-se além para educar os outros. Nós temos consciência de que somos criados por Deus, simples e ignorantes, para buscarmos, através do nosso empenho, do nosso esforço, a nossa evolução. E vida após vida, galgamos degraus dessa escalada evolutiva, através do nosso trabalho, do nosso aprendizado. Como diz Emmanuel nesta lição, é aprendendo e ensinando que nós evoluímos. Nós muitas vezes reclamamos das nossas vidas, porque isso acontece, porque aquilo aconteceu. Nós vivemos cercados de pessoas que, como nós, buscam a mesma coisa, porque todos somos irmãos, todos fomos criados iguais, ninguém recebeu privilégio nenhum, e todos nós só ascendemos a nossa escala evolutiva através do nosso empenho, do nosso aprendizado e da nossa mudança interior, que é o principal nas nossas vidas. Somos espíritos eternos,
tivemos N número de encarnações passadas e teremos outras, enfim, para frente. A velocidade pela qual nós chegaremos ao nosso objetivo depende única e exclusivamente de nós. O título do texto é bastante interessante e bastante profundo, porque salvar-se é conviver, é levar o que temos de melhor ao nosso próximo, que na maioria das vezes não conseguimos. Nós sofremos com a impaciência, nós nunca aceitamos o próximo como ele é, nós desejamos que ele seja exatamente como nós queremos, como nós pensamos. Se somos cada um uma individualidade, cada um tem um pensamento. E como disse Francisco de Assis, a cada um segundo a sua capacidade de entendimento. Jesus veio nos trazer o esclarecimento necessário para que nós possamos nos erguer. Não precisamos, como outrora, na época em que Jesus viveu entre nós, e mesmo muito tempo depois, irmos aos circos, sermos flagelados fisicamente. Hoje o nosso flagelo é moral. O nosso trabalho é moral. Que nós conhecemos mais, vivenciamos mais. Nós costumamos pedir nas nossas preces auxílio. E como é que nós recebemos isso? Como é que nós enxergamos esse auxílio que nós pedimos? Para vencermos o nosso maior inimigo? Todos nós sabemos que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Aquele que nós vemos no espelho todas as manhãs e que ainda não aprendemos a amar realmente, no sentido que Jesus nos trouxe do amor. É olhar para dentro de si, ver as nossas falhas, como disse Santo Agostinho, todas as noites se deitava e recapitulava o seu dia, para saber o que fez de bom e o de mal, e o de não bom, e buscava consertar. Nós fazemos isso para que nós conquistemos a nossa salvação? Quantos bons dias, boa tardes ou boa noite nós falamos para as pessoas que nos cercam? E aquelas que convivem conosco debaixo do nosso mesmo teto, que são as pessoas que vieram a nosso pedido para nos auxiliar na nossa evolução. Se nós não aceitamos nem a nós mesmos, quando cometemos um erro, o que nós fazemos? Nos perdoamos? Sabemos que todos somos ignorantes. Ignorantes no bom sentido da palavra. Que ignoramos muitas coisas. E principalmente a nós mesmos. Nós falamos bom dia para nós. Uma coisa importante, nós costumamos agradecer a noite que tivemos, o dia que passamos, seja ele bom ou não. São preces que nós fazemos. Quando Cristo disse aos apóstolos, orai e vigiai, para não cair em tentação, o que é o orar e vigiar? É passar o dia em prece? Na verdade é. Qual é a nossa prece? A nossa melhor conduta, os nossos melhores pensamentos. Nós temos isso? Nós fazemos isso para conosco mesmo?
Aquele vizinho antipático, nós procuramos saber qual é a dificuldade que ele tem, para podermos modificar a nossa visão dele, saber qual é a sua dificuldade. Os nossos filhos, nossos pais, esposas, esposos, aqueles que convivem conosco, ou nós achamos que todos estão errados e nós corretos? Será que a nossa maneira de pensar é a melhor? Nós fazemos uma autoanálise de nós mesmos? O que é salvar-se? Na linguagem do nosso mestre amado, é praticar o bem. Quando ele esteve entre nós, como é que ele foi tratado? Aquela multidão que o seguia por quê? Que precisavam dele serem curados. Ele vivia só no meio de uma multidão. Até no crucifixo, quando foi pregado em sofrimento, qual foi a sua palavra? A sua última palavra. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Será que não somos nós, hoje? Como é que nós agimos? Como é que buscamos a nossa salvação? Como é que pensamos as nossas vidas? Nós vivemos para conquistar uma melhor casa, um melhor automóvel, um melhor trabalho e o melhor nós mesmos. Para nós mesmos. Nós vivemos pedindo. Deus me ajude, Deus me ajude. Me ajude a arrumar um emprego, me ajude a conquistar uma casa melhor, me ajude, enfim. Nós temos N petitórios. Quando estamos doentes, nosso médico é Jesus. Nosso receituário é o Evangelho. De princípio ao fim, se nós pegarmos o Evangelho e formos lê-lo com atenção, nós vamos ver que Jesus, através dos apóstolos, só nos dá um recado: amar. Amar incondicionalmente, sem exigir nada do próximo. Esse é o nosso salvar. O salvar-se, né? Como diz o Emmanuel aqui no texto. Nos salvamos de nós mesmos. Por acaso não agimos como os romanos, querendo só conquistar? Conquistar o material que vamos deixar aqui um dia? Nunca, não sabemos se pode ser amanhã, daqui a uma hora. O que é que nós vamos levar realmente? Qual é a paz que nós temos hoje? Essa é a nossa bagagem. Esse é o nosso salvar-se. O amor que nos edifica, que nos engrandece. As pessoas, quando pensarem em nós, só emitirão pensamentos positivos. Será que é assim que as pessoas nos veem? Esses que nos envolvem? Nos achamos sábios, quando na verdade não sabemos nada. Nós dizemos, eu te perdoo, mas não peques mais. Não faz de novo. Isso é perdão? Quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar quem fizer algo contra mim? Até 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? 7 vezes não, Pedro. 70 vezes 7 vezes.
Nós não conseguimos perdoar uma. Nós carregamos isso para a vida toda. Olhamos para o próximo que nos fez o chamado mal. Será que aquilo não foi um teste para nós? No livro dos Espíritos está bem claro. A expiação é a prova escolhida pelo Espírito antes de reencarnar. Quando chegamos aqui, como é que nós agimos? Aceitamos? O que é aceitar? Isso é importante nós sabermos. O que é aceitar uma ofensa? É não revidar, é ignorar. Que se todos somos ignorantes, quantas vezes nós ofendemos alguém também? Está aí o nosso salvar-se. Quantas oportunidades nós temos? Nós pedimos, antes de reencarnar, os companheiros que estão à nossa volta. As situações que nós passamos, sem contar aquelas novas que nós criamos no hoje. Trazemos inimigos do passado. Nós não buscamos fazer deles amigos, mas eternizamos a inimizade. Vamos carregando vida após vida. E o nosso sofrimento continua. A culpa é dele? Não, é nossa. Como nós dissemos ainda há pouco, nós não aprendemos a perdoar os nossos erros, as nossas próprias falhas. Nós carregamos mágoa de nós mesmos. A palavra, quando nós ouvimos, me magoei com fulano de tal. Veja bem, me magoei. Não foi o fulano que me magoou. Eu aceitei aquilo. É um erro nosso. Nós fazemos um Pai Nosso. É fantástico. Foi nos trazido pelo Cristo. Mas quando chega naquela partezinha, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como é que nós ficamos? O que é que nós estamos pedindo para Deus? Se nós não perdoamos o nosso próximo, como é que nós queremos ser perdoados por Deus? O perdão vem lá de dentro. Isso é salvar-se. Nós podemos enumerar N situações e encontraremos sempre a mesma coisa. Gente, nós procuramos conquistar muitas coisas, mas a conquista de nós mesmos, a conquista do verdadeiro amor em nós, do sentimento que nos eleva, aquilo que faz arrepiar nossos pelos até os cabelos. Sentimos aquele jato de energia em nós. Quando nós sentimos a presença dos nossos irmãos espirituais nos assistindo. Da mesma forma que nos sentimos mal quando, através do nosso pensamento, nós atraímos aqueles espíritos negativos que se aproveitam das nossas energias para usufruírem. Nós precisamos, necessitamos ser felizes a partir de hoje. Diz Jesus no Evangelho, a felicidade não é deste mundo. De que mundo Jesus estava se referindo? Que mundo era esse? É o mundo material. A nossa felicidade vem de dentro para fora, do espírito, da alma para fora. Se nós estamos felizes lá dentro, não importa que moremos num palácio ou num casebre, ou debaixo de uma caixa de papelão na rua. Não importa. Podemos ser felizes ali, naquela situação.
nós precisamos encontrar o nosso salvar-se em nós mesmos, no aprendizado que o Mestre nos deixou. É importante nós sabermos buscar isso em nós. Muitas palavras não dizem muita coisa, mas muitos pensamentos dizem muito, tanto para o bem como para o mal. Vamos vigiar e orar aquilo que acontece aqui, porque o que acontece aqui é reflexo daqui, do nosso sentimento. Vamos buscar sorrir mais. Não importa que tenhamos cárie. A nossa felicidade não importa se o outro vai achar bonito ou feio. Nós precisamos encontrar beleza nas coisas. Olhemos para as obras de Deus, o presente que Ele nos deu, a natureza, as montanhas, os pássaros, o oceano, a nossa vida. Que presente enorme é esse! Nós precisamos salvá-lo. Está nas nossas mãos. O crescimento é nosso. O bem-estar é nosso. Ficaremos menos doentes fisicamente se o nosso espírito estiver mais leve. Independente da situação em que estivermos. Mas nós precisamos abrir os nossos corações, as nossas almas, que somos nós, para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito, que é o que nós somos. Encarnados ou não, somos o mesmo Espírito. Vamos continuar sendo eternamente. E vamos entender uma coisa: Deus não fez nada que não seja perfeito. Olhe para o espelho e se sinta feliz. Somos obras do Criador. Comecemos por nós, a nossa higiene mental, limpando os negativismos das nossas mentes. É o caminho do salvar-se. É difícil, é muito difícil. Nós temos um inimigo muito grande. Chama-se eu. Enquanto ele for orgulhoso, vaidoso e se preocupar única e exclusivamente com a imagem que ele vê no espelho, ele está se prejudicando. E lembrar que essa imagem vai se tornar cada vez mais bonita, não importa a quantidade de rugas que nós tenhamos. Na testa, o queixo caído, não importa. A felicidade não está aí. Está lá dentro. O salvar-se é lá dentro. O amar-se é desejar o melhor para si próprio. E o melhor para si próprio é amar ao próximo. Essa recíproca existe. E, com certeza, quem vai nos envolver espiritualmente serão apenas os bons espíritos. Nós não teremos tempo para o negativismo. Nosso trabalho é árduo? É. É difícil? É. Nós já dissemos, vamos bater o joelho muitas vezes no chão. E nessa hora, tenhamos a certeza de que o nosso guardião vai estar do nosso lado, nos auxiliando a levantar e nos mostrando o caminho certo. Para isso, nós vamos ouvir. Para isso, nós vamos abrir a mente. E vamos dizer, como Paulo disse, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Imaginemos nós tendo essa oportunidade de dizermos, é o Cristo que vive em nós.
Hoje nós desejamos, lutamos com dificuldades, sim, sem dúvida nenhuma, mas lutamos. Nós conquistaremos, com certeza, nos salvaremos, sem dúvida nenhuma. E antes mesmo do que nós imaginamos. Basta que nós desejemos. Façamos o que diz o texto no finalzinho aqui. Salvar-se é, portanto, levantar, iluminar, ajudar, enobrecer, e salvar-se é educar-se além para educar os outros. Nós fazemos em nós para auxiliar o nosso próximo. Nós enobrecemos a nós para enobrecer ao próximo. Não teremos mais inimigos, nem encarnados e muito menos desencarnados. Porque nós vencemos o nosso maior inimigo, a nós mesmos. E que o amor do Mestre esteja conosco e permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade.